Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins e hoje a gente vai conhecer a Vera Lúcia e a história da Samarco dos últimos anos. Ela vai contar pra gente um pouco da trajetória, tanto da empresa quanto a trajetória do RH, acompanhando as diversas fases que a Samarco, que é uma empresa mineira, né, Vera? Sim. Mineira mesmo. Uma empresa mineira que eu tenho muito orgulho, gente, de trazer gente de Minas. Esse episódio todo, assim, basicamente a temporada inteira, são pessoas de Belo Horizonte. Eu tô amando isso, porque o meu sonho nesses 4 anos de podcast era descobrir histórias daqui da minha cidade. Isso tem sido um grande prazer, né? Contar histórias de profissionais que são de Belo Horizonte, estão em BH, de empresas mineiras. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre essa trajetória. Vera, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo aqui, viu? Pelo conteúdo que você preparou. Se apresenta pra gente. Eu que agradeço, Jéssica, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Já vou me corrigindo. A Samarco é uma empresa mineira e capixaba, Ai, meu Deus! Por que porque capixaba? a mina é aqui em Minas Gerais e o nosso processo é todo integrado por um mineroduto que vai até o Entendi. Espírito Santo, onde fica a usina de pelotização e o porto, né? Entendi. Então, quando ela nasceu, em 1977, ela nasceu simultaneamente. A planta Ah, aqui é? em Minas e no Espírito Santo. E os Então, fundadores são de onde? embora o headquarter esteja aqui, né, a diretoria e o Aham. presidente estejam aqui, é uma empresa mineira e capixaba, né? Acho Aham. E melhor os dizer assim. fundadores são daqui? Sim, sim. São, então já tem um pezinho mais Sim, é aqui em mais Minas. mineira do Então que. ótimo. Só por ser mineração, né? Já É, é uma empresa bem mineira. é isso. Bom, como a Jéssica já me apresentou, eu sou a Vera, eu sou mineira, mas também me considero uma capixaba, eu brinco que eu sou uma capineira, porque eu morei 18 anos no Espírito Santo, trabalhando já na Samarco, né? Mas sou do interior de Minas, de São Tiago. Minha formação é em São São Tiago? Tiago. Fica para que lado? São Tiago fica perto de São João del Rei, Ah, tá Oliveira. bom. Então, é uma cidade muito pequena, mas que eu falo que é o centro do meu mundo, porque todo o meu arcabouço cultural, né, o meu centro cultural Você de cresceu em São valores, Tiago? eu cresci em São Tiago, iniciei profissionalmente em São Que Tiago, legal. porque eu fiz psicologia em São João del Rei, e eu fui e comecei no RH numa cooperativa de crédito que hoje é do Sicob, né, Aham. na Crédito Vertentes. Então, o meu alicerce vem de São Tiago, e eu vim para Belo Horizonte, e daqui fui para Samarco. Então, eu tenho a minha trajetória profissional é de poucas empresas, né? Uhum. Trabalhei lá na Crédito Vertentes, trabalhei na Prefeitura de São Tiago, trabalhei numa consultoria de recursos humanos aqui de Belo Horizonte, a Superar, e foi da Superar que eu fui para a Samarco. Eu estou na Samarco há 24 anos, então, assim, é uma vida. Eu fui para ficar 2 anos, imaginei, vou mudar de estado, fico 2 anos e depois eu volto. Só que eu me apaixonei, pensa num casamento, assim, de valores muito parecidos, né. A Samarco tem uma cultura muito legal. E Ah, forte, né, para se manter por forte. tantos anos e mantendo É você uma lá. cultura muito forte, eh, então tem muita coerência naquilo que se fala com o que se pratica, né. Isso tudo é uma cola, né, a cultura é uma cola, é um diferencial competitivo dessa marca, a gente vai falar sobre isso. E então eu estou há 24 anos, falei assim: "Olha, 24 anos fazendo a mesma coisa, definitivamente não". Cada ano um desafio diferente, né, seja nas posições que eu passei, nos processos pelos que eu passei, e a própria história da Samarco, né. O que a Samarco viveu até desde de 77, vários ciclos de crescimento. Depois, infelizmente, o rompimento da barragem de Fundão, que é um momento que nos marcou, que é um divisor de águas na história da empresa e das pessoas que estavam lá. É um fato que nós nunca esqueceremos, né. E todo esse trabalho de reconstrução, né, de retorno, que ainda veio permeado por desafios de recuperação judicial, né, e agora da reparação vindo. Eh, então, assim, são momentos muito diferentes. Então, eu me sinto sempre crescendo, me desenvolvendo com os desafios, com os contextos que eu tenho experimentado estando nessa Marco, né. Então, é uma Vera diferente, muito diferente da que entrou, e o que eu faço também muito diferente. Eu falei que a minha formação é em psicologia, mas depois eu fui complementar essa formação
fazendo mestrado em administração, com foco em cultura organizacional, né? E é isso. É tudo isso, É tudo né, são isso. muitos anos de história. Bom, um ponto que a gente gosta muito de trazer aqui, Vera, é o quanto a gente como RH precisa estar conectado com o negócio, com a estratégia do negócio, né. E aí quando você foi me contando a sua história, né, a gente estava alinhando e definindo qual seria o tema central, à medida que ela foi me contando, eu fui percebendo que passava por estratégia, por indicador, por cultura, por engajamento, por acolhimento, por layoff. Eram tantos assuntos que passavam essa jornada que seria muito mais produtivo a gente contar a jornada e não uma parte dela, né? E aí uma coisa que é muito característica e tem muito a ver com o que a gente fala aqui é como vocês como RH e você como frente dessa área foi se remodelando e se adaptando à medida que o negócio ele precisava de algo diferente de todo mundo, né, mas também do RH. E aí dentro disso, né, dentro dessa breve história que você contou aí de, né, de por onde vocês passaram ao longo desses anos, o que você acha que foi determinante na história do RH para que ele conseguisse acompanhar e responder rapidamente a cada um desses desafios que você foi enfrentando em 24 anos? Uhum. Bom, Jéssica, até assim, aproveitando uma fala sua, acho que uma grande característica é realmente a capacidade de adaptação com o inesperado, com o que acontecia. E é para além da adaptação, não é adaptar ao contexto dado. Então, assim, é muito mais do que resiliência, né? Um pouco do conceito do antifrágil, que é você Uhum. passar por isso, né? Mais do que ser resiliente, adaptativo, é você ser antifrágil, porque em todos esses momentos nós nos transformamos. Nós tivemos a capacidade de nos transformarmos, né? Então, enquanto área de RH e quanto uma área que é agente de transformação da organização. Então, cada um desses momentos, nós crescemos. A gente usou toda essa experiência para avaliar o que precisava ser transformado, o que precisava ser mudado e aprender com isso. E toda essa antifragilidade, ela nos ajudou a ter uma boa análise de contexto. Então, e cada vez que mudava a situação, cada crise vinda, a gente tinha um time, pessoas com condição de fazer uma boa análise organizacional e ajudar a alta liderança a pensar, a construir caminhos também, a conseguir contribuir para essa definição de caminhos. O que você né? chama de avaliação de contexto, assim? Me dá um exemplo de avaliação você falou contexto mesmo, né, do De um negócio, cenário, né? de um Então, cenário, assim, fazer essa olha, leitura. para fugir um pouco do rompimento, olha o contexto do Covid, né? Uhum. Então, foi uma crise sanitária que impactou o mundo todo, todas as empresas. Isso foi até interessante, porque a gente já tinha uma experiência de crise, né? E a gente já trabalhava no contexto de crise, isso afetou muito a nossa estima. E aí, quando acontece uma crise que era de todo mundo, que por mais que fosse pesada para nós, e num momento muito difícil para Vocês nós, saíram na que era frente. o ano da nossa retomada. A gente estava em obra para retomar, acontece uma crise dessa, a gente teve que se reorganizar para poder não impactar a nossa retomada. A gente voltou em dezembro de 2020, nós ficamos 5 anos parados, sem operar, e o ano que a gente ia voltar, que era 2019, a gente mudou esses planos, a gente teve que mudar esses planos, vamos para 2020 em plena Covid. Então, é olhar esse contexto e falar assim, olha, como é que nós, enquanto área de pessoas, que caminhos nós podemos construir junto com o negócio para garantir que essa empresa funcione, né? Então, e os caminhos foram vários. Foram desde viabilizar como é que a gente garante que essa força de trabalho possa ir para campo para trabalhar, como é que nós vamos garantir condições de saúde e segurança para todo mundo, né? Então, toda uma articulação, desde com o sindicato, com a liderança, com todo mundo, para garantir que isso acontecesse, né? De mudança do negócio repentinamente para o home office. A gente, naquele ano, a gente já estava estudando o home office. A gente estava aprovando um piloto de home office. Acontece a crise, o piloto foi real. E não foi piloto, foi para todo mundo, né? E como você desenvolve a liderança para isso? E o mais interessante, com o rompimento,
No rompimento, eu liderei a frente que a gente batizou de psicossocial. Então, eu e o meu time, pessoas de outras áreas que ficaram sob a minha liderança naquele momento, nós acolhemos os atingidos e fomos responsáveis aí durante uns 3, 4 meses por todo o atendimento psicológico e social para essas pessoas. E aí, nesse momento, a gente começou a ter um contato com saúde mental em profundidade, trabalhando, estruturamos um programa de saúde mental, tanto para os atingidos, quanto para os nossos empregados, quanto para as nossas lideranças, Qual ano que foi? né? Isso era 2020. O rompimento foi Não, 2020? desculpa, Não. 2015. 2015. 2015, 2016. Então, pensa, não tinha esse boom de saúde mental. Sim, por isso que eu tô Nós perguntando. estruturamos tudo isso. Então, quando veio o Covid, em 2020, que chega o 2020, né? A gente já tinha um programa de saúde mental, né? Só que um outro contexto. E nós colocamos ele em prática imediatamente. Tivemos que fazer modificações, né? E eu falei assim: olha, isso é análise de contexto cenário. Saúde mental não é mais só para crise. Aqui na Samarco, nós não vamos trabalhar mais saúde mental só em crise, porque a gente estava trabalhando desde o rompimento, aí veio o Covid, veio o boom de saúde mental. Falei assim: olha, isso agora é processo nosso para sempre. Por quê? Nesse momento, eu falei assim: isso é uma tendência do mundo a partir de agora. Não só porque a gente está lidando com a doença, porque nesse momento a gente estava lidando com situações que impactavam a saúde mental das pessoas, mas isso tudo nos mostra toda essa crise do Covid, que eu acho que para empresas que ainda não tinham as pessoas na centralidade, elas viram, porque tudo se trata de gente, né? São as pessoas empregadas, os clientes são empregados, né? Que estavam ausentes, sofrendo, não estavam Todo mais mundo ali. é gente, né? Então trouxe realmente para quem ainda não enxergava assim as pessoas para a centralidade. A gente precisa promover ambientes saudáveis, né? Porque quando as pessoas estão na melhor condição delas, quando elas podem ser quem elas são, aí entre as questões de diversidade, quando elas podem ser quem elas são sem se preocupar com o ambiente, quando elas podem dar o melhor delas e elas estão numa situação de equilíbrio, com condições familiares, em casa, com toda a condição de um bem-estar, ela vai ser mais produtiva, ela vai ser mais inovadora, ela vai ser mais criativa. Então, naquele momento, nessa análise de cenário, eu disse com o time, né, a área de saúde é do meu time, a área médica, e com as psicólogas, falei assim: isso é uma tendência, porque nós precisamos promover a saúde. Nós precisamos mover, porque assim, as pessoas na Samarco sempre tiveram uma centralidade, isso é um outro aspecto que eu acho que nos trouxe para a mesa da estratégia, é o quanto que a empresa, desde que começou, tem as pessoas, a preocupação muito forte com as pessoas, mas isso vinha muito numa questão da segurança, né? De promover, porque uma Pela empresa característica do de risco negócio também, 4, né? né? Então, esse cuidado com as pessoas na segurança, o cuidado com as pessoas, porque elas estão em regiões de cidades menores, como que a gente vai dar suporte para que elas tenham todos os recursos? Era muito isso. E nesse momento, eu falei: precisamos ressignificar isso, né? E ressignificar esse olhar para as pessoas nesse momento é olhar um ambiente que promova a saúde mental, não é mais só a saúde física, não é mais só a segurança física, é a segurança psicológica também, né? Que era algo que vocês já tratavam muito bem, né? A A gente segurança já estava, física. a gente já tratava, e essa segurança Mental, ela mental veio veio com o rompimento, né? Então, assim, eu acho que, de um modo geral, as crises trouxeram isso, mas nos mostraram que esse não é um tema de crise. A crise mostrou a importância, evidenciou a importância, mas esse é um tema de negócio, né? Fala de pessoas, e esse é um outro ponto que eu acho que traz hoje o nosso RH para a mesa da estratégia, sendo bem reconhecido. É porque a gente tem conseguido mostrar essa conexão de pessoas, negócio e resultados, né? Essas coisas andam juntos, assim, o negócio não anda sem as pessoas, né? Eu falo lá nessa marca que essa marca é uma abstração, o CNPJ, se não existirem as pessoas, que quem faz a empresa são as pessoas, Você se né? reporta a quem hoje? Hoje é a área de RH? Eu me reporto ao presidente, Ao ao presidente direto. CEO. Sempre foi assim?
Sempre foi assim. O Entendi. RH sempre se reportou Que bom. ao presidente. Que bom. Pensando no aspecto de crise, né, assim, não só porque vocês já viveram, imagino que aprenderam muito com isso, você comentou comigo até que as crises de alguma forma alavancaram o RH, né, vocês montaram um mapa de guerra, né, para esses projetos, e se vier uma nova crise, vocês têm uma metodologia para seguir como RH de como conseguir suportar o negócio nesse processo? Eu pergunto por quê, tá? Vou fazer uma aspas. Eu tenho estudado muito sobre crises dos próximos 5, 10 anos, até mesmo para eu poder preparar as lideranças de RH agora. Então, como elas sustentam e garantem ali a sustentabilidade dos negócios diante de crise. E aí, pensar em competências de crise, metodologia de crise, saber o que fazer quando tiver uma crise, eu acho que é algo que a gente ainda não está tão capaz como empresa de fazer de modo geral. Ontem uma pessoa comentou comigo que eles passaram por uma crise operacional e que eles viram que o quanto a empresa é bagunçada naquele momento, porque ao invés de ir para a sala de guerra, as pessoas que operavam e executavam foram as lideranças, ficaram as lideranças dentro da sala, lá fora sem gestão, os analistas sem saber o que fazer, e foi uma confusão danada. Então não tem uma governança de crise, vamos assim dizer, né? O que as crises ensinaram para vocês como RH, né? E como vocês montaram essa base para uma próxima crise que vai acontecer. Não nessa marca especificamente, Sim, mas no mundo. sim, a crise hoje ela, É né, uma atrás da é uma atrás da outra. outra. Tamanhos diferentes, Sim, né, porque impactos os contextos são diferentes. diferentes. Olha, para mim, um grande aprendizado enquanto RH é a importância que a cultura tem numa empresa. Porque eu falo de cultura de valores compartilhados, de ter comportamentos claros para as pessoas do que se espera delas, né? Elas terem um norte. E o norte, porque na crise o norte é dado pelos valores. Quando as regras não estão claras, quando as coisas. O que te orienta são os valores. Então, por isso que eu falo da cultura, porque é a cultura que dissemina isso. Né? Então, isso eu acho que é e a crise bota à prova esses valores, se é verdade ou se não é. As Verdade. pessoas são importantes ou não são para você, né? É só o resultado a qualquer custo ou não. Então, isso é muito importante que as empresas trabalhem essa identidade. Né? E quando você tem essa clareza, você vai selecionar pessoas que tenham a ver com isso. Você vai desenvolver pessoas com base nisso. E aí, na hora que a coisa pega, né, Desestrutura de alguma forma, desestrutura, né? porque foi o que a gente viveu, de um dia para o outro, a vida mudou completamente, né? E a gente, isso mobilizou os empregados, essa aderência aos valores. Viemos do Espírito Santo para cá, eu morava lá à época, fomos todos para a unidade, os empregados foram as pessoas que foram para o front. E tomaram decisões naquele momento, a hierarquia, a empresa brasileira é muito cheia de hierarquia, isso encurtou, porque as pessoas tinham que tomar decisões rápidas por si mesmas e orientadas pelos valores. Então, isso para mim é um grande aprendizado, que trabalhar cultura e valores é importante para que no momento da crise as coisas estejam bem. Agora, olhando para o método, para esse sistema de crise, nós tínhamos um processo de gestão de crises desenhados, né, com a sala de guerra, isso tudo foi colocado em prática. Mas, ao longo desses anos, a gente foi aprimorando. E todos esses eventos inesperados na mineração levaram com que a mineração evoluísse nesse aspecto também, né, de gestão de crises. E o que eu acho que é mais importante é que é a visão de que, para dar conta da crise, porque a crise ela acaba essa desestrutura que você fala, porque ela te mostra assim que às vezes o que você tinha como solução não é mais, o que você tinha de Você perde o conhecimento controle em alguma talvez não se medida, aplica né? mais. Essa desestabilização, né? É a visão que a solução ela é sempre multidisciplinar. Ela nunca vai ser de um tema só para solucionar. E essas disciplinas, elas precisam estar representadas. Mas não é, como no exemplo que você deu, todas as disciplinas. É preciso ter uma competência instalada ou se desenvolver naquele momento para identificar quais são as principais competências, disciplinas para resolver aquela crise. Né? E ter uma liderança que não necessariamente é hierárquica.
é talvez a liderança que tem o maior domínio do tema Técnico. daquela crise, né? Então, por exemplo, no Covid, nós colocamos todo o nosso arcabouço de crise de aprendizado, de crise, para funcionar. Todo mundo foi envolvido para buscar as soluções, como eu disse, então a gente tinha reuniões de comitê todo dia, mas quem liderava a crise? O médico, porque era uma questão sanitária, era uma crise sanitária. Então, ele é do meu time, não era eu. Ele é meu subordinado, mas não era eu que estava liderando. Era ele, que ele tinha autoridade técnica. E todo mundo suportando, ajudando. E então, isso eu acho que é algo importante. Não adianta colocar lá, como você, toda, toda a hierarquia, toda a autoridade hierárquica da organização, Achando que é a autoridade quem achando resolve problemas, que né? resolve o problema. Né? E aí, ter método é importante. E é quando a gente não está na crise que a gente avalia o método. Né? E um aprendizado que é muito importante é o quanto que a gestão de riscos ela é importante para buscar antecipar as potenciais crises. Né? Por mais que as crises possam acontecer inesperadamente, a gente precisa ir treinando, a gente, enquanto organização, precisa nos acostumarmos a olhar para as possibilidades das coisas que podem dar errado. Né? E aí, quando você fala assim, como é que o RH precisa aprender na gestão de crise, eu acho que é o aprendizado da organização, que entre essas múltiplas disciplinas, tanto para avaliar riscos, para analisar riscos possíveis dentro daquela organização, quanto para participar da gestão de crise, precisa ter a disciplina RH presente. Independente da crise. Porque mobiliza Porque pessoas. mobiliza a gente. Independente. Então, assim, olha, a disciplina pessoas, ela tem que estar em qualquer comitê de crise. Porque a gente precisa comunicar pessoas, a gente precisa mobilizar pessoas. Como é que a gente vai comunicar quem está impactado, que a gente, que não está impactado, que a gente. Como é que a gente lida com as pessoas que estão cuidando da crise, né? Então, o RH precisa estar inserido. Como gerenciar as emoções, né? Como gerenciar as emoções nesse meio do caminho. Exatamente. Então, o RH precisa estar inserido nesse ecossistema e se preparar para estar nesse ecossistema. E se não for espontaneamente, ele tem que cavar esse lugar. A gente precisa ter noção que a gente tem que estar lá, né? E não ser rebocado, não ser orientado para participar da construção disso, né? Então, por exemplo, nós do RH na crise do rompimento, nós nos mobilizamos, na época eu ainda não era a Pode head. falar rapidamente do rompimento pra gente? Porque eu acho que quem é daqui de Belo Horizonte, de Minas, talvez saiba exatamente do que a gente está falando, mas talvez de pessoas de outros estados não saibam. Sim. Em 2015, a Samarco tem um processo produtivo, né, de lavra do minério de ferro, e que faz parte desse processo, fazia parte desse processo, barragens de rejeito. Né? E, em 2015, uma dessas barragens se rompeu. Né? E esses rejeitos, eles desceram, né, se encontraram um rio, e ele, ao longo desse trajeto, foi impactando. Né? 19 pessoas morreram e foi impactando o meio ambiente. Né? Okay. Essa foi uma crise, nós ficamos 5 anos sem operar nela. Né? E aí, nessa crise, pensa no RH. A princípio, a mobilização foi para cuidar dos atingidos, para acolher os atingidos. Né? Então, uma parte de nós, e eu fui uma dessas, que fui direto para essa parte. Outra parte do RH teve que cuidar das partes burocráticas, né? Os empregados, receber o Ministério do Trabalho e tudo mais. E depois nós entramos num layoff. Né? Como nós não estávamos produzindo, e naquele momento a gente ainda não sabia quanto tempo, né? Foram 5 anos, mas naquele momento a gente não imaginava que fossem 5 anos. Então, nós não tivemos demissão em massa imediatamente, nós colocamos pessoas em layoff. Né? A gente só demitiu, assim, terminou de fazer os desligamentos em 2017. Né? Então, ou seja, 2 anos depois que a gente realmente concluiu desligamentos. Até lá, o RH foi atuando nessa crise com os empregados,
na comunicação, trazendo uma comunicação direta sobre a crise, sobre as perspectivas que estavam acontecendo, cuidando da saúde mental, fazendo o trabalho de reestruturação, ajudando a olhar o negócio, os desafios do negócio. Então, que mudanças de estruturas que a gente precisa ter? Olha, nós vamos ter, infelizmente, a coisa não está acontecendo na velocidade, vamos ter que desligar, mas quais são os conhecimentos que nós não podemos perder? Quais são as pessoas-chave que nós não podemos perder É uma coisa que eu nesse nunca ouvi as momento pessoas da falarem no crise? momento de layoff, né? A gente viveu ondas de layoff e a gente chamou desse nome, talvez no futuro não chame disso, mas eu acho que vai continuar acontecendo em alguma medida, mas eu não vejo os RHs falando sobre gestão de conhecimento. Então, nesse processo, o que a gente está perdendo? Quanto isso custa para a empresa? Como a gente vai reparar ou como a gente vai prevenir isso de alguma forma, né? Então, a gente estava no momento que a gente fez programas de demissão voluntária, né? E quando a gente não alcançou os números que a gente precisava, a gente demitiu involuntariamente. Então, teve um tempo que ficou na Samarco quem escolheu ficar e quem foi escolhido ficar, né? Então, ou seja, quem estava realmente muito a fim de fazer essa empresa voltar. Curiosamente, não sei se você chegou a medir isso, mas foi um período de alta performance dentro da capacidade de entrega? Olha, a gente não Tem como mediu mesmo, mas e a gente não ter essa estava produzindo, sensação? mas quando você olha as áreas que estavam trabalhando, trabalhou-se muito, né? Entregou-se muito, ou seja, a gente teve resultado, mas não resultado Sim, por isso que eu tô falando, não do tem resultado de produtivo. produtivo, mas assim, dentro do que se esperava, Sim, de muito, atingiu. muito comprometimento. Por isso que eu falo da importância da cultura, da aderência dos valores, né? De você ter pessoas que estão ali. Por isso que cuidar das pessoas, você ter um olhar para as pessoas, numa hora dessa que você vê o retorno claramente, né? E é uma coisa básica, a gente estava aqui falando com outro convidado agora sobre o básico, né? É as pessoas escolherem permanecer e a empresa escolher quem vai ficar. Parece ridículo e básico, mas tá cheio de gente que trabalha em lugares que não queria pertencer e tá cheio de gente que não deveria estar ali, a empresa não consegue demitir. Exatamente. É. E por isso que eu estou falando, naquele momento a gente escolheu ficar, eu fui Sim, uma que escolheu e que a sim, empresa escolheu que ficasse também, né? sim, sim. Então, assim, olha, no momento que a gente precisava, então a gente desligou, a gente perdeu mais de 2.000 colegas. O menor número que a gente ficou de empregados, mesmo sem operar, durante 5 anos, foi 1.050 empregados. A gente ainda manteve 1.050 Nossa. empregados. Então, muito conhecimento crítico se perdeu, que a gente queria que ficasse, mas as pessoas também queriam seguir a vida, continuar produtivas no tema delas, na área técnica, né? Mas a gente fez esse olhar do tipo de conhecimentos. A gente já tinha uma visão de quais eram os nossos conhecimentos críticos. Então, a gente já tinha Como RH, vocês já tinham RH, a feito gente já esse tinha mapeado mapeamento? antes, a gente já tinha mapeamento, a gente Entendi. já tinha tentado 2 vezes estruturar um projeto de gestão de conhecimento, mas ele nunca tinha evoluído tanto, mas a gente O mapeamento tinha feito. já tinha um mapeamento. Entendi. Como é que vocês fizeram Então, isso? Só abrindo uma aspas aqui rapidamente. a gente sempre tem uma ajuda de uma consultoria, Ah, e eles mas mapeiam. considerando eles fazem esse mapeamento, pra gente e com a gente, mas olhando o negócio, olhando quais são as principais competências para gerar o nosso produto, né, e Uhum. os desafios do contexto, porque às vezes, a princípio nós mapeamos as primeiras vezes só ligadas ao ciclo produtivo, depois a gente viu que não. O mundo cada vez mais complexo tem outras competências, outros conhecimentos na organização, Uhum. sociais, né, agora, por exemplo, de geração de dados, né, que Uhum. precisam ser considerados. Ok. Então, a gente usou esse mapeamento para fazer esse mapeamento naquele momento. A gente criou mecanismos de retenção. Então, você pensa, você está desligando 2.000 empregados, mas você também tem que ter mecanismos de retenção. Então, assim, o RH, ele está o tempo todo envolvido nisso tudo, né? E como é que você prepara depois a organização para voltar? Depois de um tempo, você vai voltar. Então, olhar a estrutura, Marca né? empregadora. Marca empregadora. Então, assim, o RH ele está envolvido o tempo todo na crise. Ele precisa entender que, tanto nos seus processos tradicionais, mas se abrir para aquilo que ainda não está mapeado, como foi o caso, um exemplo, o de saúde mental, né? Uhum. O outro do layoff, que não era uma prática tão comum no Brasil,
As montadoras em São Paulo eram as que tinham um pouco de expertise, e nós tivemos que estruturar, junto com os sindicatos, que foram muito parceiros, desenhar isso, né? Então, acho que é por aí, Jéssica. Você comentou quando nós conversamos sobre o tom provocativo do RH, né? Sobre o quanto vocês foram provocativos. Você é provocativa ao longo desses anos à frente da área de pessoas e que isso muda o game, isso posiciona vocês como autoridade e movimenta a organização também de alguma forma. Como é isso, assim, na prática? Conta pra gente que, né, quem está aí como liderança de RH, querendo entender como se posicionar e como contribuir mais. O que você conseguiria dar pra gente de insumo? Olha, eu sou uma pessoa, assim, naturalmente, de Mais olhar o questionadora. todo, né, de olhar o todo da organização, de fazer perguntas, né, de provocar, esse é o meu natural. Mas, quando eu te disse isso, eu pensei muito nesses momentos que foram cruciais, né. Então, a gente teve a troca de diretoria depois do rompimento. Em final de 2017, quando teve o último layoff, desculpa, o último PDV, Programa de Demissão Voluntária, ele já aconteceu e a gente sabendo que haveria uma troca de diretoria. A gente até aquele momento estava com a diretoria anterior e agora a gente teríamos novos, a gente ainda não sabia. E aí, o diretor de operações, que é o Rodrigo Vilela, que ele era um diretor de operações naquele momento, vindo pós-rompimento, ele me contou que ele tinha sido convidado para ocupar a posição de CEO interinamente. Né? E eu achei ótimo. E ele conversando, falou assim: olha, quais são os primeiros passos? Né? Me ajuda, o que nós vamos fazer? Eu falei assim: olha, eu acho que a gente tem que construir um plano de 100 dias. A gente precisa, naquele momento, a estrutura organizacional ela estava toda quebrada, né? Então, assim, a gente não tinha todos os diretores, era só ele e o CFO, eram 2 diretores. Gerentes gerais, com o título de gerente gerais, acho que tinha 1 ou 2, mas assim, aquela estrutura, né? Falei assim: olha, vamos buscar a liderança de processos que sejam importantes para o negócio, independente do cargo. São as pessoas que ficaram como referências de alguns temas que a gente precisa juntar, como a operação, RH, área de projetos, o jurídico, comunicação, né? Governança, juntar as referências e fazer o plano. Olha, esse projeto ele foi tão legal que ele foi batizado de Fênix, que foi dali. Ali a gente discutiu se a proposta de retomada da empresa, se teria o nome Samarco, se manteríamos o nome ou não. Vocês pararam a operação logo na sequência? Foi em 2015 mesmo, O 2016? Fênix Não, que parou a operação. foi Aí, imediatamente. foi Aconteceu o imediatamente. Aí o rompimento. Fênix foi O 2017, Fênix, 18. porque do ponto de vista operacional já tinha um grupo Sim, estudando. sim. Ali no Fênix foi assim, foi a ação do Rodrigo, que foi o primeiro presidente ainda interino, porque a função dele era diretor de operações, mas como é que a gente vai daqui para frente? Como é que a gente segue daqui para frente, né? E essa foi a base para uma retomada gerencial. Ali a gente estabeleceu uma nova visão, uma nova missão. Revisitamos nossos valores, se eles permaneciam ou não, eles permaneceram, ressignificamos os valores. Então, por exemplo, segurança, ele entra como valor não mais só como segurança de pessoas, mas uma segurança de negócio, uma segurança jurídica, segurança operacional, segurança das pessoas. Fortaleceu, né? Fortalecemos ali. Ali surge âncoras. A gente fez uma análise para a sociedade, para a gente retomar o que a gente precisa fazer para que a sociedade nos aceite. Então, ali naquele Fênix, que é o ressurgir das cinzas, a gente ali teve bases para a retomada que a gente chama gerencial da Samarco, das bases de mudança de cultura que a gente precisava fazer. E houve mudança de cultura? E ali houve as bases, e em 2019, no ano seguinte, a gente, ali, naquele momento, na primeira reunião do Fênix, eu levei para apresentar no Fênix um estudo dos últimos diagnósticos de cultura que a gente tinha feito
do que poderia ter nos levado aquilo tudo, em termos de traços culturais, né? Não técnicos. Uhum. Então, assim, olha, o que a gente tem que é nossa fortaleza, mas o que a gente precisa mudar? Entendeu? E aí, em 2019, a gente faz um novo diagnóstico e ali a gente amplia essa discussão com um grupo gerencial maior, que ali já estávamos mais no momento mais avançado, de pensar o que a gente tinha que conservar do nosso jeito de ser e o que a gente precisava aprender com tudo que tinha nos acontecido, porque era importante isso, né? E desde então a gente está num projeto de evolução cultural. Legal. Eu quero só pegar um recorte do que você falou, que foi muito inteligente o que você fez. Foi admirável agora. Não sei, posso estar muito longe da realidade, mas eu achei muito interessante. Você olhar para o diagnóstico da cultura, você olhar para a cultura e tentar entender o que nela reforça ou de alguma maneira contribuiu para a crise que foi vivido. Isso é genial. E aí agora eu estou pensando aqui em diversas empresas, né, que estão aqui no meu radar, seja porque é cliente, seja o que for. Será que você está olhando para a sua cultura para entender o quanto ela alavanca o negócio ou o quanto ela está levando a empresa a não atingir resultado, ou a manifestação de crise, ou não liderando o mercado, ou não atingindo os objetivos estratégicos? Porque a cultura ela é transversal e ela é uma alavanca ou ela é um obstáculo, né? E a cultura existe independente de qualquer coisa, mas o quanto ela está realmente potencializando ou quanto ela está abrindo brecha para acontecer alguma coisa como o que aconteceu. Foi Olha, genial. exatamente por isso que se faz projeto. Se a gente não estiver sempre questionando isso, quando você olha de negócio para o negócio, não adianta olhar para a cultura, porque fazer uma análise, quando a gente fala assim, uma empresa faz gestão de cultura, é justamente fazer essa reflexão sempre, né? Tem uma frase atribuída ao Peter Drucker, mas diz que não é dele, mas não interessa quem foi o sábio que disse isso. Ele foi sábio. Ele foi sábio que fala que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Isso é muito sábio, porque a cultura ela é perene. Assim, eu faço uma analogia que a cultura está para as organizações o que a identidade está para nós humanos. A gente não muda de identidade rapidamente. Você faz terapia, eu faço terapia antes, eu melhoro, eu evoluo. Mas, assim, existe ali Algo central, algo essencial central em que é você. difícil de você mudar, né? Uhum. Nas organizações, a cultura é a mesma coisa, né? Uhum. Então, pensa você fazer uma mudança nisso. É como você mudar um navio, virar um navio de direção. Isso é lento, não é assim, né? Mudar uma cultura. E aí não adianta a gente ficar só na comunicação, falando que vai fazer isso, fazer planos mirabolantes que vão contra a cultura, né? Por isso que a cultura precisa sempre estar sendo refletida na estratégia. E a estratégia, ao ser desenhada, considerar a cultura. Porque senão você faz planos lindos que não saem do papel ou que não evoluem, porque as pessoas no dia a dia boicotam, não fazem. Ou não tem o perfil, pensando em comportamento, aderente àquela cultura. Aquilo que vai Aquilo que vai ser acontecer. construído no futuro, né? Então, às vezes a sua empresa tem uma estratégia totalmente arrojada de chegar num lugar em 2 anos que é extremamente ousado, que precisa de um apetite de risco, que precisa ser ousada, que precisa de apostar alto, mas as pessoas que estão na sua empresa têm comportamentos conservadores, Exatamente. né? E outra coisa, quando você pensa a estratégia super, né, toda empresa tem que ter uma estratégia, mas elas estão cada vez mais voláteis, né? Fala assim, antigamente a gente fazia ciclos de análise de estratégia 10, 15 longuíssimos, 10, 15 anos. anos, É claro que a gente tem que ter uma visão dessa ainda, mas a gente precisa aprofundar mais no curto prazo, porque o mundo está mudando tão repentinamente, as coisas estão acontecendo. Veja agora, guerras. Como é que isso impacta a estratégia de tantos negócios? Gente que compra insumo fora da Europa, né? Ou seja, isso tudo muda a estratégia. Se você não tem uma cultura resiliente e antifrágil o suficiente para dar conta disso, como é que você se adapta a esse contexto, né? Você tem que ter uma cultura capaz de suportar a volatilidade do tempo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um mundo VUCA,
o outro que não é vulcão, que já está mais recente, né? Mas que reforça essa questão da volatilidade, das incertezas que a gente está vivendo, né? Por isso que eu sempre falo, gente, assim, os valores, você ter uma organização, uma comunidade onde que os valores estão claros. Essa é a bússola que orienta as pessoas em qualquer estratégia, em qualquer crise, em qualquer momento. Dentro dessa linha de cultura, e a gente está partindo aqui para encerrar, quando você faz essa conexão com o mercado, você acredita que dentro da construção da cultura, a gente não deve então olhar só para dentro? Que a gente deve também olhar para onde o mercado está indo, como ele está se comportando, e a partir disso inserir esse tipo de pilar, De input. de input, pensando em agilidade, em crise, em incerteza e etc. Eu acredito que sim. A gente não pode ficar em si mesmado, né? Olhar só para dentro. A cultura, esse desenvolvimento, porque nós estamos inseridos numa sociedade, no mundo. A gente tem que. A gente é uma célula dessa sociedade, a gente impacta e é impactado por essa sociedade. Né? Então, pensa hoje, não tem como a gente falar de uma evolução cultural, uma empresa olhar para mudanças culturais sem olhar para o que está acontecendo no mundo, por essa demanda de sustentabilidade, sobre as mudanças climáticas. Então, que valores, que olhar que essa cultura precisa ter hoje, né? Uma sociedade que está buscando mudanças, onde todas as pessoas, nós estamos cada vez mais sensíveis ao valor de todas as pessoas, ao merecimento de oportunidade de todas as pessoas. Como que uma cultura organizacional vai evoluir sem considerar diversidade, sem considerar o que está acontecendo no mundo? A solidão, né? Eu tenho visto estudos sobre solidão, quanto a gente está se sentindo cada dia mais sozinho. E isso, então, toda essa parte que eu chamo de social, isso precisa estar inserido. Porque a gente precisa preparar a nossa organização tanto para suportar o que vem de fora, como para ser um agente de transformação também. As organizações, eu acredito muito que toda a mudança para o bem, a gente está cada dia, todos nós, né, querendo ser melhores hoje do que fomos ontem, amanhã do que somos hoje. As organizações têm um papel nessa mudança. Eu acredito muito numa tríade, que é a organização, a sociedade e governo, né? As instituições governamentais, assim. É uma tríade que precisa funcionar junta para fazer essa transformação social, né? Que é também parte da cultura do povo. E que a organização, meu mestrado, foi sobre a influência de uma cultura do país ou do Estado na cultura da organização. Ou seja, essas coisas andam juntas, né? E a gente tem que olhar para fora, sim, né? Inclusive, o primeiro diagnóstico. Por competitividade, né? Competitividade. O primeiro diagnóstico de cultura na Samarco, né? E eu fui uma das pessoas que estava envolvida, eu e minha chefe da época, foi em 2005, acho, 2005, 2006. Naquela época, a Samarco estava estruturando a sua área de marketing. Até então, não éramos nós que vendíamos, era um dos sócios que fazia as vendas, e a gente estava estruturando e tinha mercado. A gente estava expandindo, então a gente ia vender mais para a China. A gente foi olhar para a nossa cultura e falou assim, gente, agora a gente é uma outra empresa, nós seremos uma outra empresa, um outro tamanho. Que cultura nós vamos precisar ter? Como é que nós vamos preparar os nossos executivos para essa outra atuação, para esse mercado lá fora? Então, não tem como você pensar uma cultura sem você olhar lá para fora, né? Assim como nós nessa mudança, além de olhar por tudo que nos aconteceu com o rompimento, o que nós precisávamos aprender, nós tivemos de olhar para o futuro, tipo assim, olha, com tudo isso que nos aconteceu, com a sociedade olhando para nós e nos cobrando, né? Qual que é o caminho que nós vamos seguir? Que alavancas nós precisamos? E aí, então, assim, a sustentabilidade como algo importante que essa cultura precisava absorver e consolidar, a diversidade como uma grande alavanca dessa evolução cultural, a inovação que já estava conosco desde o início dessa marca. Essa marca nasce de um projeto inovador, mas que precisava ser alavancada para que a gente mudasse, evoluísse na nossa disposição de rejeito, que foi o ápice de tudo que a gente viveu, né? Então, assim, você tem que olhar para tudo e olhar para fora. Assim, o que a sociedade espera dessa marca? Que seja mais sustentável, que né? Por isso que dentro do processo de mudança cultural nasce o propósito.
que é fazer uma mineração diferente e sustentável que gere valor para todas as pessoas, E olha a né. responsabilidade do RH em traduzir isso em comportamento e fazer com que seja vivido de fato, Isso. né, porque uma das grandes, é muito comum a gente perceber empresas que entram em crises e elas retomam com valores, com discursos que são muito mais para ancorar em marca do que realmente para serem vivenciadas pelas pessoas que trabalham ali para fazerem as coisas diferentes, né. Então acho que o RH ele é esse grande impulsionador, esse tradutor, digamos assim, disso que está sendo definido para a reconstrução de um posicionamento versus como que a gente vai viver isso dentro de casa. Isso contribui para a construção, provoca, precisamos fazer um projeto da cultura, por exemplo, precisamos estar participando da estratégia e depois precisamos, ajudar a levar toda essa força de trabalho nessa direção. E aí toda essa mudança não é uma maratona, né, é uma corrida de muitos obstáculos de longo prazo, né, não se muda rapidamente modelos mentais, né. É mudança de comportamento, Mas é né. muito desafiador, é isso que torna o nosso trabalho cada dia mais gostoso. Muito bom, querida, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu conteúdo, obrigada por compartilhar a história. Vou pedir para você deixar uma mensagem final, pensando em lideranças que estejam nos ouvindo, que ainda tem muita dificuldade de ser uma liderança influente, né, junto da alta gestão, né? Realmente um RH que é protagonista, influencia e está ali junto, e inclusive de reporte, né? Tem RHs que não conseguem se reportar para C-level, né? Queria que você desse uma sugestão, uma dica de como essa liderança deve se posicionar para se aproximar mais da estratégia. Olha, a primeira coisa que eu acho que é conhecer do negócio. A gente, para ser escutado lá, assim, a gente não, eh, pode ir só com o discurso do RH, das pessoas, que pode ser inclusive mal interpretado, não sei se sabe aquela coisa de abraçar a Abraçar. árvore, de falar essas coisas? Não, assim, a gente precisa ter conhecimento do negócio, entender do negócio e ser hábil para fazer essa conexão do que, onde o RH pode contribuir para que esse negócio aconteça. Qual que é a consequência se a gente não cuidar bem do desempenho, das competências instaladas, de trazer pessoas aderentes aos valores, né, de cuidar que essa comunidade que está ali envolvida nesse negócio tenha um ambiente saudável, tenha o mínimo de condição, né, de reconhecimento, para que ela consegue ter a força para transformar o negócio. Se a gente precisa ter cada vez mais hábil para fazer essa conexão, Uhum. entender do negócio e fazer essa conexão dos nossos processos com esse negócio. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente começa a ser escutado. Uhum. E quando a gente começa a ser escutado, a gente começa a gerar, o caminho para a influência, né. E a partir daí, é ter processos consistentes, né. Então a gente precisa olhar para dentro de casa e ter uma estrutura boa. Então, assim, qual que é a cadeia de valor do RH? Que processos ela está entregando? Está entregando só o departamento pessoal, só aquilo que ainda é transacional? Essa cadeia de valor ainda não é influente, não consegue ser influente, Uhum. né. Ela é super importante, necessária, essa parte mais transacional, mais regulamentar do RH, ela é super necessária, sem ela nada acontece, mas para ter uma influência é preciso você olhar para o RH e pensar quais são os processos que de fato vão ajudar a impactar aquela organização, impactar o comportamento organizacional, porque aí você começa a influenciar, né. Então acho que são essas 2 dicas e assim, gente, não percam a a motivação, sabe. Essa coisa não acontece rápida, tem ciclos, né, tem altos e baixos, né, Certamente você os mas viveu em 24 anos, né. sim, com certeza. E olha, tem que estar muito atento para aproveitar as oportunidades, mapear aqueles que são os aliados, os parceiros que podem, nos ajudar, né, porque, em todo esse ecossistema tem pessoas mais sensíveis, que valorizam mais. Então, assim, identificar essas pessoas e buscar essa parceria para criar espaços na organização, de valorização, né.
Então, acho que tem meios aí, fazer meio que uma gestão de stakeholders também, para ajudar a ter essa influência. Mas não desista, uma hora a gente chega. E eu acho que nunca foi tão propício quanto Sim. depois da pandemia, que realmente todo mundo percebeu que as pessoas estão no centro, né? Se as pessoas não estão bem fisicamente, não estão se sentindo seguras para saírem de casa, o negócio não, É a não pirâmide de funciona. Maslow, né? Gosto sempre de lembrar o básico, né? É. Na base da pirâmide, a gente está falando de saúde, a gente está falando de segurança, de bem-estar físico, né? Acho que tudo isso acho que é o básico, de fato, aí para toda a estratégia. Novamente, muito obrigada, né, pelo seu tempo. No LinkedIn está como Vera Lúcia É Vera Lúcia Silva, para continuar Silva. falando com você. Você é boa de LinkedIn? Sou boa de É? LinkedIn, Ah, tô inclusive lá a gente te sempre. encontrou pelo LinkedIn, eu acho, Foi, né? ai, que Ah, bom. coisa boa, muito bom. Pessoal, obrigada por estar com a gente aqui até o final desse episódio. Vejo vocês na Eu que semana que agradeço. vem. Beijo para todo Obrigada, mundo. Vera. Obrigada a você, Tchau, Jéssica, pela tchau, tchau, conversa tchau, ótima que a gente. gente teve. Obrigada.